Romanos 1, 16 e 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Uma coisa interessante, Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele não se envergonha de quê? Do Evangelho. Hoje a gente está vivendo uma época assim de inversão de valores, não é, irmãos? O baiano Rui Barbosa, ele dizia há muitos anos atrás que chegaria um tempo em que pessoas teriam até vergonha de serem honestas. E que a virtude estaria em derrocada. Às vezes a gente percebe pessoas se orgulhando do pecado, não é? Já viu? Gente que peca e ainda posta. A pessoa peca e ela demonstra para o mundo, porque a rede social está exposta para o mundo, o seu pecado, e ela se orgulha disso. Não é verdade? Nós estamos vivendo um tempo que há virtudes, inclusive virtudes apresentadas pela Bíblia, têm sido vistas no sentido negativo do termo como conservadorismo. Você percebe como a expressão conservador, ela hoje tem um peso altamente negativo na sociedade? Percebeu isso? Quando se diz o termo conservador, como muitas vezes esse vocábulo ele é visto de uma maneira negativa, como se o conservador fosse alguém retrógrado, alguém atrasado, alguém intolerante, alguém cheio de ódio, alguém que está vivendo em um outro tempo. O apóstolo Paulo aqui, nesse texto, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. E por que Paulo poderia ser tentado a se envergonhar do Evangelho? Alguém pode me ajudar? Por que Paulo poderia, entre aspas, sofrer a tentação de se envergonhar do Evangelho? Por causa da perseguição. Paulo era perseguido por causa do Evangelho. O que mais? Pelo ambiente que ele vivia. Fale mais. O ambiente que ele vivia, um ambiente de pecado, que as pessoas iam de encontro à palavra de Deus. O que mais? Porque ele era judeu, e os judeus simplesmente não engoliam um perseguidor da igreja se tornar parte da igreja. O que mais? Pelas lutas que ele passava estando no centro da vontade de Deus. O que mais? Aí também, né? Muitos não acreditavam em Jesus como Salvador. Pensando aí, o Evangelho estava atrelado
de maneira inseparável e está atrelado a quem? A Cristo. Vamos pensar em termos históricos. O que aconteceu com Cristo do Evangelho? Ele foi crucificado. E o que a crucificação representava? Vergonha. A crucificação era uma morte lenta, dolorosa, humilhante, aplicada somente a indivíduos que eram reputados pela sociedade como criminosos. O indivíduo que ia para a cruz, ele era visto como maldito. E aquela execução tão cruel era como se fosse uma expressão do que aquele sujeito merecia por conta dos seus delitos. Veja, o Evangelho estava associado a um indivíduo que tinha morrido numa cruz como maldito. E o ser humano, ele gosta muito de reputação, né? Ele se preocupa muito como as pessoas o veem. Então, Paulo, ele poderia, diante disso, se envergonhar. Esse Jesus que morreu na cruz foi chamado de glutão, beberrão, amigo de publicanos e de pecadores, aliado de Beelzebu. Chegaram a dizer que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu. Mas Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque este Evangelho revela, cumprindo aquilo que o próprio Antigo Testamento já dizia, conforme Abacuque, que o justo viverá por fé. Então, irmãos, alguém já disse que há 3 tipos de pessoas. Existem aquelas que se envergonham do Evangelho, aquelas que, quando são perguntadas, você é crente, ela sai pela tangente, né? Ela não quer afirmar a sua fé. Existem aquelas pessoas que não se envergonham do Evangelho, mas envergonham o Evangelho, por causa do seu mau testemunho, por causa dos escândalos. Mas existem aqueles que não se envergonham do Evangelho e honram esse Evangelho. Paulo era um desses. E que nós sejamos assim, pessoas que não se envergonham do Evangelho, porque o Evangelho é a nossa esperança. É o dinamis, o poder de Deus que salva todo aquele que crê. Vamos voltar aqui para o conteúdo específico do nosso estudo. Nós estamos falando sobre o Evangelho, e nós estamos dizendo, então, que este Evangelho, ele é uma boa notícia. A boa notícia do que Jesus fez para nos resgatar. Esta é a boa notícia do Evangelho. Quem que está ali em cima? Sarinha? Ô Sarinha, vê aí, Sarinha. Ele não está respondendo, por favor. Então veja, qual é a boa notícia que o Evangelho nos traz? A boa notícia que o Evangelho nos traz é que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. E aí a gente viu na semana passada que há 2 formas básicas de responder à pergunta: o que é o Evangelho? A primeira delas é apresentar às pessoas as boas novas de que elas podem ser aceitas por Deus, de que elas podem ser recebidas por Deus. Essa primeira questão, ela responde à pergunta:
o que eu preciso fazer para ser salvo? Tá certo? Então, a primeira maneira da gente apresentar o Evangelho para os outros é mostrando para elas o que elas precisam fazer para serem salvas, como elas podem ser aceitas por Deus. Mas há uma segunda forma. A segunda forma é apresentar as boas notícias daquilo que Deus realizará plenamente na história por meio da salvação em Jesus. Ou seja, quando a gente pensa em evangelho, a gente tem que focalizar não apenas no indivíduo, também no indivíduo, sim no indivíduo, mas no mundo. Por causa do evangelho, não apenas nós seremos restaurados, mas todo mundo será restaurado. Todo o universo será restaurado. Todos aqueles que creem em Cristo participarão de um novo mundo. Então, em meio a um contexto de pandemia, de morte, de medo, de aflição, de ansiedade, a igreja cristã, ela precisa utilizar, inclusive momentos duros como esse, para mostrar para as pessoas que há esperança para o mundo. E a esperança para o mundo não está nelas. Porque às vezes nós achamos que a esperança está em nós. Às vezes nós achamos que o mundo por si só, ele tem condições de criar um ambiente melhor. E a gente tem percebido que, por mais que se fale de amor, de paz, de convivência harmoniosa, de um mundo próspero em todos os sentidos, o que nós percebemos é que, junto com o aumento da ciência, junto com o aumento do conhecimento, há também o aumento da iniquidade. Por quê? Porque nós somos seres caídos. Então, a esperança para um mundo restaurado, para um mundo transformado, está no Evangelho. Então, caminhando um pouquinho, esse Evangelho, ele tem capítulos, e a gente falou isso semana passada, que se nós entendermos a pergunta da primeira forma, de uma maneira mais individualizada, ou seja, como nós podemos ser aceitos por Deus, nós vamos explicar às pessoas como elas podem ser mudadas de inimigas para amigas de Deus. E essa é uma mensagem relacionada a pessoas. Mas existe, dentro disso, a resposta a essa pergunta, ela pode ser esboçada da seguinte forma. A gente vai pregar o Evangelho para as pessoas, e a gente precisa pregar o Evangelho de maneira simples, de maneira clara. Mas para a gente apresentar esse Evangelho, a gente precisa conhecer algumas realidades. E que realidades são essas? Quem é Deus? O que é o pecado? Quem é Cristo? O que Ele fez e o que é fé? Todo cristão precisa entender esses conceitos básicos. Você já viu alguém perguntar para uma pessoa, quem é Deus para você? E ele diz, Deus é tudo. Respondeu a pergunta? Deus é tudo. O que significa dizer que Deus é tudo? Não, Deus é tudo. Certo, mas qual é o sentido disso? Então a gente precisa ter uma resposta mais específica, mais clara. Para a gente apresentar o Evangelho, a gente precisa entender
estes elementos. E quando nós entendemos esses elementos, nós estamos lidando basicamente com temas. Mas, se nós entendermos a pergunta da segunda forma, ou seja, há esperança para o mundo, há esperança para o universo, nós precisamos compreender o seguinte: o que Deus vai realizar na história, como o mundo surgiu, o que deu errado nesse mundo e como esse mundo pode ser restaurado. Então nós vamos apresentar uma mensagem sobre o mundo. E essa mensagem sobre o mundo, ela pode ser esboçada com 4 palavras. E essas 4 palavras, elas resumem a história da humanidade. Quais são as 4 palavras? Vamos dizer juntos? Criação, queda, redenção e restauração. Essa é a minha e a sua história. Essa história, então, constitui capítulos de um enredo. Eu queria que você observasse o seguinte, eu já falei isso aqui na igreja. João Calvino, ele dizia que Deus colocou dentro de nós uma semente religiosa. O que é essa semente religiosa? É a sede por Deus, mesmo sem o conhecermos. O ser humano, ele tem um desejo pelo transcendente. Se der tempo, ainda hoje, eu vou citar um cara, e ele escreveu alguma coisa sobre isso, mesmo não sendo cristão. Dando tempo, hoje eu ainda falo, se não, na próxima semana. Perceba o seguinte, se você olha um filme, hoje nós temos uma grande influência da pós-modernidade nos filmes. E a pós-modernidade, ela não apresenta esperança. Então você já viu filme que o filme termina da pior maneira possível, e você diz, acabou. Eu passei 2 horas para assistir isso. Não há e viveram felizes para sempre. E qual é a justificativa de pessoas diante disso? Não, é porque a vida é assim mesmo. É porque a vida dá errado. Só que a perspectiva bíblica, ela não é pessimista. Eu vou usar essa expressão, não é a melhor expressão, mas só para tentar elucidar. A perspectiva bíblica é otimista. A Bíblia diz que as coisas vão dar certo. E por que elas vão dar certo? Porque Deus vai fazê-las dar certo. Pense, por exemplo, no enredo de vários filmes. Como é que o filme começa? Vários filmes. Ele começa com as coisas caminhando, dentro da medida do possível, boas. De repente, acontece algo. Um assalto, um roubo, um sequestro, um assassinato. Aparece um super vilão, ou super vilões, e o caos se instala. Aí no filme emerge a figura de um herói, ou de alguns heróis. E o que é que eles vão fazer? Eles vão combater o mal. E aí nós torcemos para que o herói venha vencer. E há todo aquele conflito, e o herói vence, e aí o filme termina com aquela mensagem: o caos se findou, a ordem foi restaurada, a paz triunfou, o bem venceu o mal. Pelo menos eu gosto de filme assim, que o bem vence o mal.
O diretor, ele dirige um filme desse, o roteirista preparou um filme desse, ele pode até não ser cristão, até ser ateu, não ter nenhum conhecimento de Bíblia, mas sabe o que ele fez? Quando ele construiu esse roteiro, um mundo em ordem, um mundo em desordem, por causa do vilão, por causa do mal, a figura de um indivíduo que luta contra o mal, vence o mal e restabelece a ordem. Sabe o que ele fez? Aquilo ali foi um reflexo disso aqui: criação, queda, redenção e restauração. Mesmo sem ele saber, por que ele fez isso? Porque dentro dele tem uma semente religiosa, dentro dele há um anseio por Deus, dentro dele há a sensação de que o mundo era bom, hoje o mundo experimenta o mal, nós precisamos de um redentor, nós precisamos de um salvador, e esse salvador vai restaurar todas as coisas. É por isso que a gente gosta tanto da figura do herói. É por isso que a gente aprecia tanto a imagem de alguém que vai nos representar, que vai nos ajudar, que vai colocar ordem nas coisas. O que é isso, irmãos? Isso é a nossa semente religiosa, isso é a nossa sede por Deus, isto é o nosso anseio, para que aquela famosa frase da Disney, dos contos, se cumpra: e viveram felizes para sempre. Por quê? Porque essa é a história da humanidade: criação, queda, redenção e restauração. Está claro isso? Tranquilo? Muito fácil, né? Alguém quer perguntar alguma coisa para a gente caminhar mais um pouquinho? Não? Então vamos lá. Então, o que nós devemos fazer? Presta atenção. A gente precisa ser o mais cuidadoso possível em nossas apresentações do Evangelho. E diante dessas duas perspectivas que nós colocamos, que a gente pode apresentar o Evangelho mostrando como o indivíduo pode ser aceito por Deus, ou seja, numa perspectiva mais individualizada, e a gente pode apresentar o Evangelho numa perspectiva coletiva, a esperança para o mundo. Então a gente deve fazer o quê? Fundir as duas respostas à pergunta: o que é o Evangelho? Então nós devemos apresentar as verdades do Evangelho numa história com capítulos, e não simplesmente mostradas com um conjunto de temas. Eu vou ilustrar isso naquilo que eu vou falar depois. Então, para a gente entender o Evangelho, compreender o Evangelho, a gente precisa saber quem é Deus, o que é o pecado, quem é Cristo, o que Ele fez e o que é fé. E precisamos entender o conceito de criação, de queda, de redenção e restauração. Isso vai nos ajudar a apresentar o Evangelho. E assim, eu estou falando isso, irmãos, não é para você dizer: então eu não sei apresentar o Evangelho. Se você é salvo, você tem capacidade para apresentar o Evangelho. Se você experimentou a salvação, você pode apresentar o Evangelho. Porque essas verdades que eu apresentei aqui são conhecidas de vocês. E nós podemos falar desse Evangelho com simplicidade. Mas aí a gente precisa entender. Entender o quê? Entender algumas coisas. Primeiro, de onde nós viemos. De onde você veio? Essa semana eu estava conversando com uma irmã da igreja, e descobriu que está grávida, né? Graças a Deus. Mais uma. Está grávida. E ela disse: pastor, eu estava
planejamento era outro, tal, já estava pensando em colocar um DIU. Eu disse, minha irmã, mas está tudo bem? Não, está tudo bem, pastor, tranquilo. Aí eu disse para ela, você não planejou, né? Seu esposo não planejou, mas se essa criança está aí é porque Deus planejou. Então, louvado seja Deus, e agora, cuidar da gravidez e ter a criança, e que essa criança traga muita glória a Deus e muita alegria à sua família. Eu disse amém, pastor. Né? O fato é que existem pessoas que vieram ao mundo assim, que não foram planejadas, né? Você já teve essa experiência? Quem sabe os seus pais dizer, olha, tu não estava planejado não, mas veio. Por que veio? Porque Deus planejou. Então, de onde nós viemos? Nós viemos de Deus. Tá? É lindo o Salmo 139. Abra, por favor, aí a sua Bíblia, rapidinho, no Salmo 139. Salmo 139. Veja aí a partir do verso 13. Salmo 139, a partir do verso 13. Diz assim: pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Irmãos, tem motivo maior para a gente ter uma autoestima saudável, não é arrogância nem vaidade, mas uma autoestima saudável. Tem mais motivos, a gente precisa de mais motivos do que isso aqui. De saber que Deus formou você. De saber que Deus teceu você no ventre da sua mãe. De saber que você não foi assim, formado igual carro, ou outros objetos que são formados em série, né? É em série, é tudo igual. Tudo igual. Deus não nos formou assim. Deus nos formou de uma maneira individual, né? Recentemente eu fiz um casamento de uma gêmea. E é muito interessante os gêmeos idênticos, né? A gente tem aqui na igreja também, né? E aí eu olhei aí chegou uma, eu sabia que não era noiva, porque ela não estava vestida de noiva, pronto. Por isso, então eu sabia que não era noiva. E aí eu disse, qual a diferença para sua irmã? Eu disse, não, pastor, a diferença é um sinalzinho no rosto, né? Então pronto, aí você diferencia as duas por um sinal no rosto. Mas elas são mais diferentes do que isso, né? E aí eu conversando com o noivo, ele disse, elas são diferentes também, pastor, na personalidade, né? No temperamento. Até os gêmeos idênticos, eles não são idênticos. Por quê? Porque Deus formou cada um deles de uma maneira específica, particular e individual. Não há ninguém igual a você. Nem nunca haverá. E veja o que o texto continua dizendo, verso 14: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Você é obra de Deus. E o texto diz que as obras de Deus, elas são o quê? Admiráveis. Então pare, isso aqui não é discurso fajuta de autoestima ou de autoajuda, mas pare de ficar olhando para você e dizendo, eu sou uma porcaria, tá? Eu sou uma porcaria, eu não sirvo para nada. Se você está em Cristo, Deus está reconstruindo a sua história, e Deus está refletindo em você a imagem do seu Filho. Então, observe aí, porque o texto, ele continua dizendo, os meus ossos, verso 15, não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas
da terra. Os teus olhos viram a minha substância, ainda o quê? Informe, e no teu livro foram escritos o quê, irmãos? Todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Aí chegou a pandemia e quebrou isso, não foi, irmãos? Hein, irmãos? Aí a pandemia destruiu isso. Aí a pandemia fez um borrão no livro de Deus. Hein, irmãos? Era para a gente partir tal dia, mas aí como veio o coronavírus, foi antecipado o nosso dia e Deus foi pego de surpresa. Ele disse, morreu. É assim, irmãos? Não, irmãos. A gente precisa crer nisso aqui, irmãos. Não é para a gente ser imprudente, né, tentar a Deus, não é para nada disso não. Mas é para a gente ter paz na nossa alma, irmãos. Então, veja que esse texto está dizendo que Deus não apenas nos criou de uma maneira individualizada, de uma maneira específica, de uma maneira particular, de uma maneira amorosa, mas Ele escreveu os nossos dias no livro e os determinou. Que Deus grandioso é esse? Então, de onde nós viemos? Nós viemos de Deus. A Bíblia diz, caminhar um pouquinho e a gente para. A Bíblia diz, irmãos, que existe apenas um Deus. Esse Deus, Ele é infinito. Em quê? Você pode ler comigo? Em poder, bondade e santidade. Mas é também o quê? Pessoal e amoroso. É um Deus que fala conosco na Bíblia. Ou seja, Ele é ao mesmo tempo grande e ao mesmo tempo pessoal. Você já viu gente que quando ela cresce, pelo menos no padrão do mundo, ela se torna distante das pessoas? Ela se torna vaidosa, porque ela acha que é alguma coisa. E ela começa a tratar os outros com diferença, se achando superior a elas. Bobagem, tolice, vaidade, orgulho. Nós temos aqui um Deus que é infinito. Não é um Deus que é pó como nós, que é frágil como nós. É um Deus que é infinito em poder, bondade, santidade, justiça, verdade. Mas ao mesmo tempo é um Deus amoroso que fala conosco. Então, o mundo, nem você, é um acidente. Mas nós somos a criação de um Deus único. E esse Deus criou todas as coisas. E por que Ele criou todas as coisas? Por que Deus nos criou? Esse Deus criou o mundo. E Ele criou também a nós. E por que Ele criou a nós? Veja bem. 5 minutos, tá bom? Há uma relação harmônica na Trindade. Sabia disso? Nós, como somos pecadores, às vezes as nossas famílias brigam, né? Já viu? Que às vezes os irmãos brigam. Os cônjuges brigam. Por quê? Porque nós somos seres caídos. Mas Deus não briga. Então há uma harmonia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, as 3 pessoas da divindade, eles são igualmente Deus, e eles se amam, e eles se apreciam desde a eternidade. Sabia disso? O Pai ama o Filho ama o Pai ama o Espírito ama o Pai, o Filho ama o Espírito, e o Espírito ama o Filho. Então, a divindade se aprecia e se ama desde a eternidade.
Deus, Ele não experimenta solidão. Ele não experimenta a crise de viver só. Ele é autossuficiente. E Ele, nas suas 3 pessoas, vive em uma relação de amor. Por que Deus nos criou? Se Ele não precisa da gente. Tá? Por que Deus nos formou? Se a gente não acrescenta nada a Deus. Por exemplo, quando a gente diz assim, nós vamos glorificar a Deus. Isso não se, quando a gente diz, te darei a glória. Isso não significa que a gente está acrescentando glória a Deus. A gente está simplesmente reconhecendo quem Deus é. Então, não é um acréscimo à essência de Deus, é um reconhecimento da sua natureza, da sua identidade. Então, Deus é esse ser amoroso, e Ele nos criou para compartilhar o seu amor e o seu serviço. Ele nos criou para compartilhar a alegria e o amor que existiam em seu íntimo. Ou seja, Deus criou um mundo, e o mundo que Deus criou é bom. E às vezes eu fico imaginando, meu Deus, tantas coisas lindas no mundo, e esse mundo é caído. Imagine um mundo restaurado. Você vai para, irmãos aqui que gostam muito de viajar, e vai para algumas partes do mundo, um mundo caído, um mundo com corrupção, um mundo com contaminação, com poluição, e você vê belezas naturais e diz, uau, que espetáculo, que Deus grande. Imagine que você já está olhando para o mundo caído, imagine um mundo restaurado. Imagine esse universo restaurado, irmãos, perfeito, sem nenhum vestígio de pecado, esse universo que Deus já preparou para nós, porque a gente precisa ter o conceito de que nós vamos morar em um universo físico, como seres espirituais e físicos, né? A gente não pode pensar que nós vamos ser um monte de alma penada, vagando sobre um monte de nuvens e cantando música parecendo canto gregoriano, num ambiente tedioso. Nós vamos morar em um universo restaurado, servindo, adorando, glorificando, amando a Deus e amando uns aos outros. É isso, irmãos, que a Bíblia diz. Um mundo perfeito. Absolutamente perfeito, que a gente não vai ter falta de nada, porque a gente sempre tem um mais, não tem? Fala sério, por melhor que o cara ganhe, ele sempre tem um mais, por melhor que seja a vida dele, ele sempre tem um mais. No universo restaurado não vai ter mais, nós vamos ser completos e teremos tudo o que Deus pré-ordenou para nós. Então, observe, para a gente parar por hoje, eu ia entrar no segundo aspecto, mas não vai dar tempo. Então, Deus nos criou para compartilharmos seu amor e seu serviço, e para compartilhar a alegria e o amor que existiam em seu íntimo. Então, Deus criou, irmãos, esse mundo bom, e Ele se preocupa com esse mundo bom, e criou um mundo cheio, repleto de seres humanos, e esses seres humanos que somos nós, fomos chamados para quê? Para adorar, para conhecer e para servir a Deus e não a nós mesmos. É por isso que a gente existe. Tá? E a gente só encontra essa satisfação em Deus. Está entendendo? Você já percebeu o seguinte? Veja bem. Muitos de nós aqui tivemos muito menos que os nossos filhos. Aqueles que são pais. Não é verdade, pais? Talvez você teve 7
coisas. O seu filho tem 70. Tá? Mas você já teve, às vezes, a sensação que parece-me que alguns eram muito satisfeitos com muito menos, do que alguns hoje que são bem menos satisfeitos com muito mais? Já teve essa sensação? Não é? Ou seja, o cara era satisfeito sem nem conhecer um celular, sem nem conhecer um tablet, sem nem conhecer um computador. Ele brincava de bola de gude, ele brincava de peão, e ele ia para a rua jogar bola. E ele estava de boa. Mas às vezes você tem uma pessoa que tem celular, tem tablet, tem computador, tem muita roupa, tem muito sapato, mas parece que ele está insatisfeito. Parece que ele sempre está dizendo, eu queria algo mais. Parece que o celular está sempre velho. Parece que o computador está sempre velho. Parece que sempre tem uma nova camisa, sempre tem um novo sapato, sempre tem uma nova calça, sempre tem. E um ciclo assim que não tem fim, irmãos. Não é verdade? Porque a gente vive nesse mundo caído. Mas nesse mundo que por mais que haja opções de coisas, parece que a gente nunca está devidamente satisfeito com as coisas. A gente sempre quer algo mais. A gente precisa se lembrar o seguinte, que nós só teremos plena satisfação se a gente se relaciona com aquele que é plenamente satisfeito e que pode nos satisfazer completamente. Tá? Então, por mais coisas que você tenha, ou por menos coisas que você tenha, essas coisas, elas podem lhe dar uma satisfação temporária. É aquele celular que o cara compra e diz assim, gostei do meu celular. Esse aqui é o mesmo celular, tá certo? É o mesmo que eu tenho há mais de ano. É porque eu troquei a capa e a película dele. Mas eu estou mais satisfeito com ele. Ele aparenta estar mais novo. Não é? Mas a gente tem um negócio desse e daqui um dia ele diz, não, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro. E parece que a gente sempre tem aquele senso de insatisfação. Por quê? Porque isso aqui, por mais útil que seja, não resolve o nosso problema. Só Deus pode resolver o nosso problema. Só Deus pode nos satisfazer. E por que Deus nos criou? Para amá-lo, para adorá-lo, para servi-lo, para compartilhar da sua comunhão, para vivenciar uma relação de amor com a divindade, com a Trindade. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para todos sempre. Amém. Há um vazio na nossa alma. E nenhuma coisa finita vai suprir o vazio da nossa alma. Só um ser infinito, o próprio Deus, vai satisfazer a minha e a sua alma. É por isso que o salmista diz que na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Na presença do Senhor, há delícias perpetuamente. Vamos ficar de pé e vamos orar.